Bom, tendo isso em mente, agora vamos ver como é que a gente poderia fazer isso utilizando funções e loops, né? Você viu primeiro que a gente teve muita repetição. Então, sempre quando você tem uma repetição no seu trabalho, você pode criar uma função que descreve qual é o passo que vai ser aplicado em cada uma dessas repetições e usar um loop para pedir ao R que repita essa função, que replique ela ao longo de todos os pontos que repetem esse trabalho. Então, vou começar aqui da mesma forma, né? Vou primeiro chamar os pacotes que a gente precisa e depois vou usar a list file novamente para me dizer quais são o nome, né? Para pegar os nomes das planilhas que estão dentro daquela pasta de planilhas que está dentro da minha área de trabalho. Então, tá aqui todas as planilhas, o nome delas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função, né? Primeiro eu tenho que dar um nome para uma função. Sempre quando você está criando uma função, você tem que dar um nome para ela. E aí vou, por exemplo, colocar semad planilha, né? E aí você salva. Então, basicamente, a gente vai salvar dentro de um objeto uma função, né? Então, a gente vai criar um objeto que eu estou chamando de semad planilha. E dentro desse objeto, vou salvar uma função que eu estou criando, né? Uma função minha própria, né? Personalizada. E aí você cria uma função através de function, né? Então você escreve function e abre parênteses. E aí dentro desse parênteses você coloca os argumentos da função, né? Quais são os argumentos, quais são os ingredientes que serão utilizados dentro dessa função para gerar o resultado que você está precisando, né? E aí, o que a gente vai dar para essa função, né? Essa função ela poderia ter quantos argumentos você precisasse, né? Você poderia dar 30 argumentos se você quiser. E você pode dar um nome que você quiser para cada um desses argumentos. No meu caso, eu só preciso de um. Então, eu só preciso de um argumento para realizar o trabalho que eu estou precisando. Então, vou dar simplesmente um único argumento e eu vou dar um nome para esse argumento de x, né? E aí, depois que você cria, né, você define os argumentos, você abre colchetes, né? Vou até apagar isso aqui para a gente não, né, focar primeiro nisso aqui, né? Então vamos lá. Então, beleza. A gente então criou essa função, vai criar essa função, né? E aí dentro desses colchetes você define todos os passos que serão aplicados nesse ingrediente que você está dando para essa função. Então, basicamente, então, toda função ela é composta por esses dois componentes, né? Os parênteses, onde você define os ingredientes, ou então os argumentos dessa função, né? E dentro dos colchetes você define, na verdade é chaves, né? Isso aqui não é nem colchetes, né? É chaves. Colchetes é isso aqui, né? Agora chaves que é isso daqui. Então, dentro de chaves você define os passos ou as operações que vão ser aplicadas sobre esses argumentos, sobre esses ingredientes da sua função. E aí, qual que é a ideia aqui dessa função, né? A gente tem um nome das planilhas aqui que a gente quer importar para o R. Então, esse argumento aqui, x, vai ser justamente esses nomes que eu vou dar para a função. Então, para essa função, eu vou dar os nomes dessas planilhas. E aí, o que eu vou fazer, né? Primeiro, a coisa que eu quero fazer para todas essas funções é ler, né? Então, por exemplo, vou colocar planilha aqui. Então, dentro dessa função, eu vou criar um objeto que eu vou chamar de planilha e dentro desse objeto eu vou salvar a planilha que eu quero importar para dentro do R, né? E para isso eu vou usar, né, como são planilhas, são arquivos de Excel, eu vou usar a função read Excel. E aí, quando a gente viu nas aulas de importação, o primeiro argumento dessa função tem que ser o endereço até essa planilha que você vai importar para o R. Beleza. Por enquanto a gente só tem os nomes dessa planilha. Então a gente vai ter que criar um mecanismo para unir o nome da planilha até o endereço da pasta, né? Então a gente vai ter que basicamente criar um mecanismo que colhe, né, que grude o nome da planilha com esse endereço aqui, né, que é o endereço até a pasta onde ela se encontra. E isso a gente vai fazer com a função paste, que bem simples, é uma função bem simples de entender, a gente vai ver agora, né? Bom, como é que então funciona a função paste, né? Se eu vir aqui no console, né, vou escrever aqui fora, né? Basicamente o paste é o que? É uma função que serve para concatenar texto ou colar um texto com o outro, né? Você escreve, por exemplo, eu fui
a Valadares, e eu posso, né, eu dou uma vírgula e posso usar um outro texto que eu vou colar com esse outro texto, né, que esse texto é escrito eu fui para Valadares e vou dar um outro texto para colar com esse com esse texto, né? Então, por exemplo, né, eu vou dar um outro texto, por exemplo, dia, né? Então vou basicamente criar uma frase com essa função peixe e aí, por exemplo, vou colocar um número 21, né? E aí quando eu mandar aqui para o console, o que ele fez? Ele uniu todas essas frases, todos esses diferentes textos em um mesmo texto, dentro de um mesmo de uma mesma aspa, né? Você percebe que ao longo de todos esses textos não tem mais esses três aqui, né? Essas três aspas entre só tem, digamos, né, um texto dentro de um único par de aspas duplas, ou seja, ele criou um único elemento de texto, né? Então o que ele fez? Ele basicamente simplesmente uniu esses textos e é justamente o que a gente quer fazer com as planilhas, né? Então a ideia é que a gente use a função paste aqui, ó. Então a gente vai usar a função paste. Eu vou dar primeiro o argumento até o texto necessário que indica o endereço até a pasta onde essas planilhas se encontram, que é a pasta planilhas. E aí vou unir isso com o nome da planilha que está no objeto arquivos. E primeiro, por exemplo, vou pegar o primeiro elemento de arquivos, que é a planilha abril 2019. E aí o que ele vai criar, né? Ele justamente fez isso para mim, né? Ele colocou esses dois textos, uniu esses dois textos, só que você percebe que ainda tem um espaço aqui. Digamos que por padrão o peixe vai separar esses, ainda que ele una, né, esses dois textos em um único texto, ele vai dar esse espaçozinho separando os dois textos. Só que eu não quero isso, então para isso eu vou definir no argumento sep, que é, digamos, um argumento de separação, né? Eu vou abrir duas aspas e não vou colocar nada dentro dessas duas aspas, indicando que eu não quero nada separando esses dois textos. E aí você percebe que agora o espaçozinho aqui que tinha aqui sumiu aqui embaixo. Então, essa que é a ideia para a nossa função. Então, a gente vai vir aqui dentro da nossa função e a gente vai colocar essa paste. Então, essa paste vai então unir o endereço até a planilha. E aqui eu vou colocar justamente o x, que é o ingrediente da minha função, que a gente, nem eu falei, a gente vai dar para dentro desse x os nomes que estão em arquivos, com o objeto arquivos, que são os nomes das planilhas. Então, toda vez que a função vai ser utilizada, ela está repassando, ou digamos, colando, né, aqui por cima, o nome da minha planilha. E aí, com isso, eu consigo ler todas as planilhas. E aí, né, ao final dessa função, eu não quero simplesmente criar um objeto planilha e salvar cada um desses arquivos dentro desse objeto. Eu não quero apenas isso. Eu quero que a função no final, né, depois que ela aplicou esse passo sobre a planilha, eu quero que ela me retorne essa planilha para mim. Então eu vou vir aqui, criei essa função agora e eu vou usar essa função, né? Aí eu colocar um nome, né, da função e abrir um parênteses, né? Que é justamente uma função, né? E então eu vou usar vou vir aqui no desculpa, eu vou utilizar o objeto arquivos e vou pegar o primeiro elemento, que vai ser abril, né, essa planilha abril. E aí vamos ver se o R consegue então ler essa planilha abril e me retornar, né? Então, quando eu mandar esse item arquivos 1, né, que é o primeiro elemento do objeto arquivos, que é esse nome aqui de abril 2019, ele vai vir aqui e vai colar esse endereço até a pasta planilhas com esse nome e aí vai dar esse endereço completo aqui que está sendo criado por Peixe para a função read Excel. Então o que eu espero dessa função é que ela leia a planilha 2019 XLSX que está dentro dessa pasta planilhas e me retorne ela, né? Porque a gente colocou aqui no final um return e a gente colocou o objeto que eu quero que retorne ao final dessa planilha, né? Ao final dessa função. E aí quando eu mandar,
ela me retorna então justamente a planilha. Então, nossa função está dando tudo certo, né? Se eu agora vim aqui pedir para ele ler o segundo argumento, que é a planilha de agosto, você percebe que os números vão se alterar aqui, ó. Por exemplo, aqui é 6.391 e aqui é 8.847. Então, você percebe que ele está lendo de fato duas planilhas diferentes. Então, isso é um bom sinal, sinal de que nossa função está funcionando por enquanto.